Esses dias eu me peguei pensando numa coisa, não sei se já passou isso pela sua cabeça, mas eu fiquei imaginando como vai ser o dia que Jesus voltar. Mas não assim, quando ele voltar, as trombetas tocando, não, nada disso. Eu fiquei imaginando o que eu vou estar fazendo naquele exato momento. E qual seria a minha reação, qual vai ser a minha reação naquele momento quando eu ver Jesus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você, será que sairia correndo para abraçar Jesus? Ou será que você sairia correndo e se jogaria aos pés dele? Ou será ainda pior que isso, né? Será que a gente vai estar numa situação, num momento, fazendo alguma coisa que vai nos trazer vergonha? Será que quando Jesus voltar, eu e você, a gente pode estar de repente num momento que a gente está pecando? Por exemplo, eu estou lá dirigindo e de repente eu começo a xingar de dentro do carro alguém no trânsito. Daí Jesus volta bem naquela hora. Ou na fila do mercado reclamando de alguma coisa. Imagina se você está sozinho no seu quarto e você coloca alguma coisa para assistir e Jesus volta exatamente naquele momento. Como será que você reagiria? Será que você teria vergonha de Jesus? E se ele se colocasse exatamente diante de você naquela hora, fixasse os seus olhos nos seus olhos e sem falar uma palavra, mas ao mesmo tempo dizendo tudo, olhasse para você e dissesse: eu sei o que você estava fazendo, eu te vejo o tempo inteiro, eu sei o que você estava pensando. Será que a gente então sentir vergonha, arrependimento, a gente ia querer se esconder de Deus, de Jesus? Foi pensando nessas coisas todas, então, que eu decidi buscar na Bíblia quais foram as reações das pessoas quando tiveram um encontro com Deus no Antigo Testamento e também com Jesus no Novo Testamento. Eu descobri, então, alguns padrões, algumas características surpreendentes. E é isso que eu preciso hoje te contar. No Antigo Testamento, primeiro exemplo, óbvio, Adão e Eva, né? Gênesis capítulo 3. O pecado entra no mundo, né? Eles pecam contra o Senhor. Qual é a reação deles nesse momento? Eles ficam com vergonha porque eles percebem que estão nus, correm lá pegar umas folhas de figueira para poder se cobrir e logo na sequência Deus começa a vir caminhando pelo jardim. Eles ouvem então Deus ali e eles se escondem de vergonha. Essa é a reação de Adão e Eva. Tanto é que Adão fala, né, lá em Gênesis 3:10, ouvi teus passos no jardim e tive medo, por isso me escondi. O segundo exemplo que a gente vai ver é de Moisés em Êxodo 3, quando Moisés vê a sarça ardente, né, a sarça que pegava fogo, mas não se consumia, que era ali a manifestação da presença de Deus. Então a gente vai ver que, claro, Deus fala ali que era para ele tirar as sandálias, mas então a gente vê a reação dele. Ele tira as sandálias como Deus tinha falado, porque estava pisando num lugar que era santo, né, pela presença de Deus. E ele ali então esconde o seu rosto com medo. Né? A gente vai ver lá em Êxodo 3:6 que ele fala assim: escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Em Isaías 6, a gente vê Isaías, o profeta, que viu o trono do Senhor, a glória de Deus enchendo o trono. Ele viu ali os serafins falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nesse momento, nessa hora que Isaías contempla a presença de Deus, o que ele fala? A reação dele é: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. E estou no meio de um povo de impuros lábios. Agora a gente vê então três exemplos no Novo Testamento. O primeiro deles, lá em Lucas 5, na pesca milagrosa. Pedro então presencia aquela pesca maravilhosa, milagrosa. Ele desce do barco. E o que acontece? Ele se prostra diante de Jesus, com o rosto ali na areia, e fala assim: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Ele reconhece que ele é um homem pecador, ele percebeu que ele não era digno de estar na presença de Deus e muito menos de vivenciar aquele milagre na vida dele. O segundo exemplo é de Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Atos 9. A gente sabe muito bem da história, ele estava a caminho de Damasco, então Jesus aparece, né, uma grande e forte luz, fala com Paulo, ele cai em terra, prostrado em terra naquele momento.
E daí, claro, ele fica cego, né, sem conseguir enxergar por 3 dias, e ele, com essa experiência, ele foi impactado, ele foi transformado. E o terceiro exemplo é de João em Apocalipse 1, quando ele encontra Jesus, descreve-se ali, né, Jesus com olhos como chama de fogo e voz de trovão ou voz como de muitas águas. E qual foi a reação de João? Ele cai no chão como morto. Essa é a reação que a gente vê acontecendo. Tanto é que no versículo 17 ali do capítulo 1 fala: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Vendo esses exemplos, então, eu pergunto para você, e nós? Como que nós temos reagido à presença de Deus no nosso dia a dia? Porque a presença de Deus, ela não está restrita só ali ao nosso momento devocional, quando a gente, né, tem aquele tempo especial, leitura da Bíblia, oração. Não, Deus nos vê o tempo inteiro. Ele sabe tudo o que você pensa, Ele sabe tudo o que eu penso, tudo o que nós fazemos, todas as intenções do nosso coração. E esses tempos, enquanto eu estava tendo aí meu tempo, esses tempos, enquanto eu estava tendo ali o meu momento com Deus, meu momento devocional, eu já me peguei algumas vezes pensando em quem eu era. Da onde Deus me tirou? Quem era a Belisa lá de trás? Como Jesus me encontrou? Muitas vezes eu penso sobre isso. As dificuldades que eu passei quando eu era criança, as batalhas, né, que eu vivi, mas também o tempo em que eu estive afastada do Senhor, como eu fui cabeça dura, coração duro, até responder ao chamado, né, de Deus na minha vida, ouvindo Ele me chamando suavemente para que eu voltasse para os seus caminhos. E quando eu presto atenção nessas coisas, eu começo a sentir no meu coração não um peso por saber de onde eu vim e quem eu era antes de Deus entrar na minha vida e Jesus transformar o meu coração. Mas eu lembro disso com alegria, em primeiro lugar, porque eu vejo o amor de Deus em tudo isso, em toda a minha história, vejo a misericórdia de Deus, a graça de Deus que me alcançou. E ao mesmo tempo eu sinto temor no meu coração, reverência. Eu me prostro diante de Deus, tenho vontade de me prostrar no chão e falar: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor mesmo assim me amou e me ama. Essa é a minha reação quando eu penso sobre isso. E eu não sei se você, no teu momento com Deus, enquanto você está tendo ali o teu devocional, está orando, quanto você tem dedicado para pensar sobre essas coisas. Será que eu e você, a gente tem se colocado mais como filhos mimados diante de Deus nesse momento, pedindo por bênçãos, pedindo ou reivindicando por promessas na nossa vida, cumprimentos de promessas? Como que nós temos nos colocado na presença do Pai? Ou será que a gente tem dedicado tempo para a gente fazer uma avaliação, né, do que nós temos feito, pedindo perdão ao Senhor, pedindo que Ele regenere o nosso coração, que Ele tenha misericórdia sobre a nossa vida, que a gente seja transformado, pedindo também como Jesus nos ensinou, para que a gente não caia em tentação. Será que essa tem sido a nossa oração? Às vezes eu tenho a sensação de que hoje alguns de nós podem estar vivendo na presença de Deus como se Adão e Eva tivessem, depois de pecar, ficado tranquilos. Eles viram que eles estavam nus, sentaram ali para bater um papo, Deus aparece no jardim e eles falam: epa, e aí Deus, tudo certinho? E aí, aquela bênção sai hoje? Parece engraçado, mas muitas vezes nós cristãos temos nos colocado na presença de Deus dessa forma, sem vergonha do nosso pecado, sem vergonha de quem nós somos em essência, da nossa natureza pecaminosa. A gente tem dedicado pouco tempo para pedir perdão ao Senhor, para pedir para que Ele mude o nosso coração, para nos derramar na sua presença. A gente tem gasto mais tempo fazendo outras coisas, pedindo, reclamando, murmurando, exigindo cumprimento de promessas. Quem é você e quem sou eu para nós exigirmos alguma coisa do Senhor? Nós não somos nada. O Senhor nos resgatou da nossa imundície, do nosso pecado. Ele te resgatou, assim como fez comigo. Se eu tô aqui hoje, é pela graça de Deus, é pela misericórdia dele, não é por mim, não. Então a gente precisa mudar a nossa forma de a gente se colocar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é reverência,
é ficar admirado com a sua santidade. É a gente perceber o quão pequeno nós somos, como a gente não merece nada do que Deus pode nos dar. E buscar o Senhor não pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é. Eu fico maravilhada quando eu fico pensando na glória de Deus, na santidade de Deus, nas minhas orações, no meu tempo com Ele. Eu começo a chorar porque eu consigo imaginar as coisas que são descritas na Bíblia sobre as pessoas que viram a glória de Deus, que tiveram esse privilégio, como Moisés, por exemplo, que viu as costas de Deus, porque Deus falou que ele não poderia se revelar 100%, ele não poderia ver a face de Deus, porque senão ele ia cair morto, ele ia ser fulminado. Isso é santidade de Deus. A santidade de Deus, ela escancara o nosso pecado, nos mostra quem nós realmente somos. E eu falo tudo isso para que você pense sobre essas coisas, não para que você sinta culpa no seu coração. Porque quem acusa é o diabo. Deus não acusa. Deus, ele revela o nosso pecado. E a consequência disso é que a gente sente vergonha diante de Deus pelas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. É isso que nós sentimos. É isso que Adão e Eva sentiram. Vergonha do pecado. Essa é a reação que nós temos que ter. Mas a glória de Deus, a santidade de Deus, ela não só escancara o pecado. Ela vem com graça. Ela vem com misericórdia. Ela vem com salvação para mim e para você. Nós somos salvos através de Jesus porque Deus nos amou tanto que mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar esse preço, para que a gente hoje pudesse ter vida e vida em abundância. Por que vida em abundância? Porque agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos, com a graça de Deus, com o poder dele, superar o pecado. Não quer dizer que a gente nunca vai pecar aqui nessa terra, mas cada dia, um degrau de cada vez, você começa a vencer o pecado, vencer as tentações. Porque se não fosse possível a gente vencer as tentações, não teria por que Jesus nos ensinar para que Deus nos ajudasse a vencer as tentações, nos livrasse do mal. Não teria motivo para ele ensinar isso para a gente, se não fosse verdade, se não fosse possível, pela graça de Deus agindo em nós, pelo Espírito Santo agindo em nós. Então o que eu quero trazer para você é que até Jesus voltar, eu e você, nós precisamos manter o Espírito Santo aceso dentro de nós. Essa vozinha que fala pra gente, você não deveria falar isso, você não deveria pensar assim, você não deveria olhar dessa forma para aquela moça, você não deveria assistir esse programa, você não deveria ver essa série, esse filme, ou esse outro vídeo que você está assistindo. É isso que a gente tem que cuidar no nosso dia a dia. E a gente preste atenção na voz do Espírito Santo, na forma como Deus deseja que a gente viva a nossa vida, buscando santidade. E quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar assim, buscando santidade. Pode ser, né, que eu esteja dentro do carro xingando alguém no trânsito. Pode ser que aconteça. Assim como pode ser que aconteça com você. Mas nós precisamos buscar isso dia a dia. Deus vê o seu e o meu coração. Ele sabe o que passa no seu coração, a intenção do seu coração. Se ela é vencer o pecado, Deus está vendo. E Ele vai te fortalecer cada dia mais, através da sua palavra, da sua dedicação à leitura da Bíblia, para conhecer o Senhor em oração, para que você possa ser fortalecido e você possa vencer o pecado. Diante de tudo isso, então, eu quero que você guarde algumas coisas no seu coração, tá? Que eu até anotei aqui para ficar bem bonito aí para você guardar. O mesmo Deus, diante de quem Isaías tremeu, é o Deus que purificou os seus lábios. Isaías reconhece que ele tinha lábios impuros. Deus purifica os seus lábios. O mesmo Jesus, diante de quem João caiu como morto, é o Jesus que tocou sobre ele e falou, não temas. Então perceba que a glória de Deus, a santidade de Deus, ela escancara o nosso pecado não para nos esmagar, mas para nos trazer reconciliação com Ele. Porque a partir do momento que nós temos a noção, a ideia, a consciência de que somos pecadores, é aí que a graça de Deus entra. Diante de tudo isso, então, eu deixo uma pergunta para você. Como você tem reagido à presença de Deus no seu dia a dia? Com quebrantamento ou com indiferença? Eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar sobre essas coisas, refletir, traga essa reflexão aí ao seu coração, assim como foi para mim, porque
tudo que eu passo aqui para você, Deus fala primeiro no meu coração, e eu com prazer, né, como um instrumento aí nas mãos do Pai mesmo, eu venho trazer esse tipo de reflexão aí também para você. Se você percebeu, o vídeo hoje está um pouco diferente dos outros, né? Você que ficou até o final, eu fiz menos cortes, porque isso agiliza muito a parte da edição para mim, fica muito mais prático, mais fácil. E a minha ideia é poder fazer isso para trazer mais conteúdo aqui para você, tá? Vamos dar um gás aí nesse canal, vamos reaquecer aí as turbinas, tá? Então você pode me ajudar nisso, curtindo esse vídeo, compartilhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E como de praxe, né, a gente se vê no próximo vídeo, porque você já sabe, eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.